Oi, crianças, vamos dar aí continuidade aos nossos estudos de ciências, tá? Nós estamos estudando aí o módulo 6, tá? Relações ecológicas. E como nós já vimos, as relações ecológicas, né? Os seres vivos se relacionam um com os outros e assim obtêm aquilo que precisam para sobreviver, né? E se reproduzir no ambiente em que vivem. As interações entre os seres vivos de um ambiente, então, são chamadas de relações ecológicas, tá? E nesse momento agora nós vamos estudar alguns tipos de relações ecológicas. Nesse caso, nós vamos estudar as relações ecológicas positivas, certo? Ou harmônicas, também conhecidas. São as relações, ou seja, que são as relações que beneficiam pelo menos um dos indivíduos envolvidos, sem que nenhum deles seja prejudicado, certo? Essas são as relações positivas. Já o nome já diz, positiva, porque ninguém é prejudicado nessa relação aí, ok? Bom, dentro das relações harmônicas, nós vamos ver as sociedades, tá? Aí começa falando com você, né? Falando das formigas. Mas o que seria a sociedade? Seriam indivíduos da mesma espécie que se mantêm anatomicamente separados, como as formigas, e que cooperam entre si por meio de divisão de trabalho, tá? Aí te dá o exemplo das formigas. E esses animais são chamados de insetos sociáveis, porque formam sociedades organizadas, isto é, vivem juntos e colaboram entre si. Também temos os outros exemplos de seres sociais, como as abelhas, as vespas e os cupins. Nesse tipo de relação ecológica, os membros se ajudam e se comunicam. E cada indivíduo tem uma função. Aí vocês têm um formigueiro, né? O que eles fazem lá dentro, como eles vivem, certo? Nós vamos ter também, tá? O mutualismo. Olha aí, o mutualismo, que também é dentro das relações harmônicas, certo? Nesse tipo aí de relação, os indivíduos de espécies diferentes que se encontram intimamente associados, criando vínculos de dependência, e ambos se beneficiam, como os links, né, que são um tipo de fungos que aí tem nas rochas, né? Aqui tem uma amostra para vocês, né? Como se fosse fungos, folhas, chamam de lodo, né? E tá, eles cooperam entre si, como aí tem para vocês, tem aí o exemplo. É uma relação benéfica, né, para os dois. E é necessária para a sobrevivência das espécies envolvidas. Aí tem uma amostra de novo do lynx, que são organismos formados pela associação entre algas e fungos. E nessa relação, as águas fornecem alimentos para o fungo e o fungo, por sua vez, fornece proteção e água para as algas. E é uma relação de troca, certo, gente? Eles vivem juntos, aí eles não vão se separar, tá bom? Um depende do outro. Depois nós vamos ter aí a protocooperação, tá? Onde os indivíduos que cooperam entre si, eles cooperam entre si, mas não são dependentes um do outro para sobreviver. É uma relação parecida com o mutualismo, porém, já na protocooperação, as duas espécies elas se beneficiam, mas não dependem uma da outra para viver, como eu já falei. Aí nós temos exemplo para citar, o pássaro anu, né? Aí no boi vocês têm um exemplo. Ele vai se alimentar do carrapato, né? Dos carrapatos ali, que vão se grudar ali no boi, os carrapatos, os bichinhos do boi, que ficam presos ali à pele do boi. Nós também temos, na protocooperação, exemplos aí também do peixe palhaço e a anêmona. O primeiro lá, o peixe palhaço, ele ganha proteção.
E o segundo, os restos de alimento do peixe. Lembra lá do Procurando Nemo? O peixe palhaço? Pois é. Nós vamos ter também aí, e na verdade aí no protocooperação, o próprio nome já tem, né? Cooperação, eles vão cooperar, um vai se beneficiar do outro. Qual é o ganho do boi? O boi vai ganhar aí a limpeza, né, gente? Proteção da limpeza. E o passarinho vai ganhar o alimento dele, né? Aí nós vamos ter o comensalismo, que já é uma relação na qual apenas uma espécie se beneficia, mas também não vai causar prejuízo ao outro, tá? No comensalismo. Então, é uma relação entre as espécies, em que apenas, como eu já falei, uma apenas se beneficia ao se alimentar dos restos deixados pela outra espécie, mas não vai causar problemas para a outra. No comensalismo, é uma relação entre o tipo aí, vocês vão ver, o tubarão e a rêmora, quase que eu não acerto o nome. Aí vocês têm aí, ó, ela vai se alimentando aí dos restos de alimento deixado pelo tubarão, né? Esse peixe se desloca grudado ao corpo do tubarão e se aproveita dos restos de alimentos deixados por ele. Então, ela vai ali se beneficiar, mas não vai causar problema para o tubarão, nem para o peixe lá. Não é uma relação de troca ali. O tubarão, na verdade, não vai ganhar muita coisa com isso, mas o peixinho vai e o tubarão não se incomoda também, tá? Depois nós vamos ter aí, né, o inquilinismo, né? Que no inquilinismo uma espécie usa a outra como abrigo, mas somente ela se beneficia, mas também não causa prejuízo ao outro. Exemplo, no inquilinismo, as orquídeas, que elas precisam ali, as orquídeas e as bromélias, né, que precisam de árvores de grande porte para continuar ali a sua existência, né? Elas são chamadas de plantas aéreas também, e elas nascem lá nos troncos das árvores, né? Elas se beneficiam com isso. E aí você pode ler. Nessa relação de uma espécie usa o organismo da outra, né? Tipo um hospedeiro, como moradia. Né? O caso aí, de novo, de pequenas plantas como as samambaias, musgos, orquídeas, bromélias, que crescem sobre o tronco de árvores. E desse modo consegue receber maior quantidade de luz e também se nutre, tá, gente, da própria planta, tá bom? Ela vai se nutrir ali da planta. Vai causar problemas para a árvore? Não, mas ela vai ali usar a planta como hospedeiro, tá certo? Tirar nutriente, essas coisas aí, tá bom? E ela vai também, por conta que se ela ficar no chão, ela não vai ter a quantidade de luz que ela precisa. Então, por isso, ela se aproveita do tamanho da árvore, ok? Vamos aí agora. Então, essas aí são as relações harmônicas, que não vai causar prejuízo para ninguém, tá bom? Na próxima aula, nós vamos estudar as relações não harmônicas, não positivas, onde traz prejuízos, tá bom? Mas nessas relações aí, essa relação aí ecológica, elas são benéficas, não trazem, quando não trazem benefícios, também não trazem problemas, tá bom? E aí nós temos a atividade para fazer. A primeira atividade diz assim: identifique corretamente os níveis de organização dos seres vivos que formam a biosfera, ou seja, que vivem na superfície da Terra. Ou nós temos aí biosfera, indivíduo, comunidade, população e ecossistema. A onça sozinha aqui, tá? A onça sozinha, ela é o quê? Ela é biosfera, ela é indivíduo, ela é comunidade, ela é população, ela é ecossistema? E aí você vai escrever aqui, certo? Ela é indivíduo, né? Ela é a biosfera, ela é a comunidade. Você pode voltar nos assuntos anteriores, né, que nós já estudamos, o que é comunidade, o que é população, certo? O que é biosfera, o que é ecossistema, tudo tem no teu livro. Aí as 3 onças, né? Elas são individuais ou elas já estão em população ou é um ecossistema já? Aí, a relação das onças vivendo aí no meio da floresta, isso aí, né, vivendo com outros tipos de vida, as onças com outros tipos de vida, das árvores, das antas, dos coelhos,
que vai ser isso aí? Vai ser uma população, vai ser uma comunidade, vai ser um ecossistema? E aí, mais ainda, árvores, onças, águas, árvores, né? O meio ambiente, tudo aí. Isso aí é o quê? Várias formas de vida juntas. É o quê? É ecossistema, é biosfera, é população. E o todo aí na Terra, o último aí, visto até do espaço, onde é ocupado por todos. Como é o nome que se dá nesse momento aí, certo? Não é planeta Terra, tá, gente? É desses nomes aqui em verdezinho, tá bom? Na segunda questão, identifique quais são as relações ecológicas descritas a seguir. Urubu alimentando-se de restos de alimentos. Isso aí vai ser comensalismo, protocooperação, inquilinismo, mutualismo ou sociedade. É isso que você vai falar. Lembrando, né? O comensalismo. O que seria o comensalismo? Foi lá nós vimos do comensalismo. O que seria o comensalismo? Nós estudamos. É uma relação entre espécies em que apenas uma delas é beneficiada ao se alimentar dos restos deixados por outra espécie, ou é inquilinismo. O urubu se alimentando de restos de animais, ele está usando o organismo de outra espécie como hospedeiro, ou ainda ele está cooperando com a outra espécie, né? Ou ainda mutualismo, que é uma relação benéfica para os dois, de sobrevivência para os dois, né? Ou é a sociedade, que é uma forma de organização, que as espécies trabalham juntas, eles estão trabalhando juntos. Na B, o pássaro anu comendo os carrapatos do boi. Ele aí é protocooperação, é comensalismo, é inquilinismo. A bromélia no tronco da árvore, ela é comensalismo, é inquilinismo, né? A bromélia ali, ela tá fazendo o quê? O comensalismo ou inquilinismo? Ela está se aproveitando ali do tronco da árvore ou ela está ali se beneficiando com o alimento ali de outra espécie, tá? Então aí, as algas e os fungos que formam os líquens, eles são o quê? As abelhas de uma colmeia, elas são o quê? Né? Elas são sociedade, elas são mutualismo, inquilinismo ou comensalismo. Ou seja, a resposta está na página 144 e 145, ok? Na 147, você vai liga a coluna da esquerda com a coluna da direita. Aí você tem população, comunidade, ecossistema, biosfera e espécie. Aí, população é o conjunto de todo o ecossistema do planeta, ou população é o conjunto de populações, ou população é o conjunto de organismos da mesma espécie. Comunidade, ou ainda o conjunto formado por seres vivos e elementos não vivos. Bom, aí você vai voltar e ver qual é o conceito de cada um, certo? Qual é o conceito de espécie. Vai estar, se você for ler de novo, o conceito vai estar lá na página do início, tá? Das relações ecológicas, vai estar lá no início mesmo, tá? Da página 142, certo? Que vai falar sobre população, sobre ecossistema, tá? Sobre biosfera, sobre espécie, sobre comunidade, sobre populações, tá? E aí tem o último que é vamos testar. A tirinha a seguir brinca com uma situação que ocorre na natureza. Na imagem, observa-se um pássaro palito, retirando os restos de alimento que ficaram entre os dentes de um crocodilo. Nesse momento, o réptil geralmente permanece de boca aberta, imóvel, e não ataca os pássaros. Aí olha o que acontece. Abra a boca. Abra. Clock. Eu prometo parar de ser chato. Fala lá dentro. Aí ele abre a boca e diz, obrigado. Nunca ouviu falar de algo chamado antisséptico bucal? Aí o crocodilo, né? Fecha a boca e faz o barulho aí. Essa relação em que ambos são beneficiados, porém não é uma necessidade para que os dois indivíduos sobrevivam. É conhecido por
Aí você vai marcar. É uma relação aí de troca, mas não necessariamente vai garantir a sobrevivência aí, nem do jacaré, nem do outro aí, ó. Essa é uma relação em que ambos são beneficiados, porém não é necessidade para que os dois indivíduos sobrevivam. É uma relação de troca, tá? De cooperação, digamos assim, mas não garante a sobrevivência dos dois. Qual é? É mutualismo? É sociedade? É protocooperação ou é inquilinismo? Aí você vai marcar, tá, um X na questão correta, tá bom? Beijo, fica com Deus, responda com tranquilidade. Qualquer coisa me procure.